Pessoal, boa noite. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado rápido. Eu criei um segundo canal, o canal se chama Brasil Assombrado. Quem puder se inscrever lá e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo, eu ficarei muito grato. O link que te levará para o novo canal estará fixado na parte de comentários desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O meu avô me avisou. Boa noite a todos. O meu nome é Bruno e esse relato aconteceu há muitos anos. Foi em uma época que ainda me traz lembranças pesadas. Eu tinha 14 anos de idade e nas férias os meus pais me deixavam com o meu avô na fazenda dele. Um terreno enorme, cheio de milharais e árvores frutíferas, longe do barulho da cidade. O meu avô era um homem de poucas palavras, mas eu gostava de passar o tempo com ele, porque ele sempre me ensinava muitas coisas, como plantar, montar armadilhas para pequenos animais e reconhecer os diferentes cantos dos pássaros. Mas essas férias foram diferentes. Eu me lembro que tinha chovido muito nos dias antes da minha chegada, então os caminhos estavam cheios de lama, o ar tinha um cheiro de terra molhada. O meu avô me recebeu na entrada da fazenda, com um cumprimento rápido e um tapinha no ombro. Tudo parecia normal no começo, mas conforme os dias foram se passando, eu notei que algo nele tinha mudado. Ele parecia mais cansado que o habitual e à noite se levantava constantemente para verificar as portas e as janelas. Teve uma tarde, enquanto comíamos na cozinha, ele me disse algo que me deixou inquieto. Eu não quero que você vá ao alto da colina. Eu perguntei o porquê, mas ele apenas balançou a cabeça e repetiu: lá não é seguro. Meus amigos, aquilo só despertou ainda mais a minha curiosidade. O que poderia haver lá que o preocupava tanto? Eu até pensei que ele queria que eu ficasse longe para evitar problemas, mas o tom dele não parecia nada normal. Nos dias seguintes, aproveitei que o meu avô saiu para o centro da cidade para fazer compras e decidi pegar a trilha até o topo da tal colina. Eu fazia isso todos os anos e era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu não achei que houvesse um perigo real e, na verdade, eu estava entediado. Peguei uma mochila com água e um pouco de comida e saí. O céu naquele momento estava limpo e o sol brilhava forte. Então pensei que não demoraria muito para ir e voltar. O caminho para lá era mais longo do que eu lembrava, mas não era difícil. Bastava atravessar algumas cercas e seguir um caminho de terra batida entre os milharais. No meio do caminho, eu parei para descansar à sombra de uma árvore e foi então que ouvi um barulho que me fez levantar a cabeça. O som de galhos secos sendo pisado por passos lentos e pesados. Eu levantei tentando ver quem ou o que estava se aproximando de onde eu estava, porém eu não vi nada. O vento balançava as folhas das árvores e os talos do milho se mexiam levemente. Mas não havia sinais de ninguém. Achei até que poderia ser algum animal e continuei o caminho sem dar muita importância. Quando finalmente cheguei, encontrei um campo completamente abandonado. A grama crescia alta e as árvores frutíferas estavam retorcidas e cobertas de musgo. Havia algo inquietante naquele lugar. Era uma sensação de vazio, como se o tempo ali tivesse parado.
Eu andei um pouco mais, explorando entre as árvores até encontrar o que parecia ser uma pequena cabana de madeira em ruínas. Ela estava escondida na vegetação. A curiosidade foi mais forte do que o medo, e eu me aproximei. A porta estava entreaberta e, com um leve empurrão, eu a abri completamente. O interior estava escuro e o ar era pesado. Era como se ninguém tivesse entrado ali por anos. A primeira coisa que eu vi foi uma velha cadeira de madeira no centro do quarto, com uma manta dobrada cuidadosamente sobre o encosto. Também havia uma mesa com velas gastas e um prato com restos de comida, porém seca. Entrei muito curioso, pois eu nunca havia notado a presença daquela cabana ali antes, mas assim que dei um passo para dentro, senti um calafrio, e não era só o frio, era como se alguém estivesse me observando de algum canto escuro. Eu me recuei imediatamente e saí da cabana, respirando até com uma certa dificuldade. Naquele momento, ouvi novamente o som de passos, mas desta vez eles eram mais rápidos e pareciam se aproximar. Olhei ao redor esperando ver alguém, mas o lugar estava completamente vazio. O sol ainda brilhava, mas o ambiente havia mudado. Um silêncio estranho havia tomado conta, como se tudo ao meu redor estivesse esperando eu fazer alguma coisa. Eu até senti que precisava sair dali imediatamente, então comecei a caminhar de volta para a fazenda. Mas o caminho agora parecia estar diferente, pois as árvores e os milharais pareciam estar mais juntos, como se estivessem tentando fechar a minha passagem. Naquele momento, a minha respiração se acelerava e eu comecei a suar apesar do frio que fazia. Me senti perdido, como se aquele lugar quisesse me prender. Apertei o passo tentando manter a calma, e então, ao virar uma curva do caminho, vi algo que fez o meu coração praticamente parar por um momento. Lá estava a mesma cabana de madeira em ruínas. Era impossível. Eu havia caminhado em linha reta, me afastado dela, mas de alguma forma eu estava de volta ao mesmo lugar. Um medo irracional havia tomado conta de mim e comecei a correr sem olhar para trás, empurrando os galhos e pisando em poças d'água. Tudo o que eu queria, na verdade, era sair dali imediatamente. Enquanto eu corria, eu ouvi os passos de novo, como se alguém estivesse me seguindo. Mas eu não me atrevi a parar, eu só queria correr e sair dali. Quando finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, enfim eu cheguei à fazenda. O sol já estava se pondo e as luzes da casa estavam acesas. O meu avô estava me esperando na entrada com os braços cruzados e uma expressão que eu não conseguia decifrar. "Oh, meu neto, eu disse para você não ir. Por que você fez isso?" Ele falou com uma voz baixa, sem sinal de raiva, mas com uma seriedade que me fez sentir culpado. Eu não respondi. Eu estava cansado e assustado demais para poder dizer qualquer coisa. Eu entrei na casa e simplesmente me joguei na cama, sentindo meu corpo mais pesado do que nunca. Não contei ao meu avô o que eu havia visto ou sentido no campo. Ele também não perguntou nada. Naquela noite, eu tive muita dificuldade para dormir, pois toda vez que eu fechava os meus olhos, eu voltava a ouvir o som dos galhos se quebrando e os passos lentos, como se alguém estivesse andando ao redor da casa me esperando. Quando finalmente eu consegui dormir, eu sonhei com aquela cabana de madeira e a cadeira vazia no centro do quarto. No meu sonho, a cadeira balançava suavemente, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Na manhã seguinte, acordei aliviado ao ver que tudo estava em ordem. O sol brilhava de novo e a fazenda parecia tão tranquila como sempre.
Eu tentei me convencer de que tudo não passava de um truque da minha imaginação, mas uma parte de mim sabia que havia algo real no que eu vi. Eu nunca toquei nesse assunto com meu avô, também ele nunca mencionou nada, mas todas as vezes que retorno àquela fazenda, eu tomo cuidado de manter distância daquela colina, porque existem coisas que, mesmo sem entendermos, é melhor que as deixemos onde elas estão. Embora tenha se passado muitos anos, de vez em quando nos meus sonhos, eu ainda ouço aqueles passos lentos e o som dos galhos se quebrando, me lembrando de que há lugares que é melhor que fiquem esquecidos. Boa noite. Gritos na escuridão. Boa noite, o meu nome é Denise, eu tenho 55 anos de idade, sou divorciada e moro em Belo Horizonte. Eu sou seguidora do canal há mais ou menos uns 2 anos e gosto muito das histórias contadas, por isso que eu resolvi contar um fato que eu acabei presenciando na cidade de Almenara, e foi no ano de 2023. Nós sempre vemos histórias de criaturas folclóricas e pensamos que são apenas coisas para assustar crianças. Mas não paramos para pensar que às vezes essas histórias podem ser mais reais do que imaginamos. E é sobre isso que eu quero contar. Então, vamos ao meu relato. Tudo ocorreu no mês de outubro do ano de 2023. Foi um fato bem recente. Na ocasião, eu estava em Almenara, trabalhando temporariamente na cidade. Eu iria passar alguns meses no sítio de uma conhecida chamada Maria de Lourdes, que tinha 60 anos na época e havia acabado de ficar viúva. Por conta disso, ela iria ficar morando sozinha na casa. Os seus 4 filhos eram casados e viviam na capital. Eles até tentavam fazer ela se mudar para lá para ficar perto deles e não morar sozinha no sítio. Mas ela bateu o pé e preferiu ficar em sua casa, que ficava a uns 20 quilômetros da cidade de Almenara. Quando ela precisava fazer compras ou resolver algo na cidade, combinava com algum vizinho que fosse de carro, geralmente a cada 15 dias ou uma vez ao mês. Eu fui para lá para ajudar nos afazeres e ser uma companhia para ela. Então eu cuidava dos animais como galinhas, porcos, alguns cães e gatos. No geral, eu ficava bastante tempo sozinha na casa, mas não tinha problema com isso, mesmo sabendo que os vizinhos estavam a uma boa distância. Felizmente, fiz amizade com as vizinhas mais próximas, que eram a Márcia e a Valéria, que costumavam aparecer de vez em quando para conversarmos um pouco. Inicialmente, eu fiquei encantada com a tranquilidade do lugar. Pensei até em vender a minha casa na cidade e comprar um sítio na região, pensando em ter mais tranquilidade e qualidade de vida. Nas primeiras semanas, tudo correu bem, até que eu comecei a ouvir algumas histórias da região. A mãe da Valéria, que se chama Dona Alzira, tinha 87 anos na época e conhecia muito bem aquele lugar. Ela me contou vários causos estranhos, eram muitas coisas sobrenaturais que iam de lobisomens até a tal da mula sem cabeça. E segundo ela, essas criaturas eram vistas por ali desde os tempos dos seus avós, há mais de 100 anos atrás. Bom, embora eu não acreditasse nesse tipo de coisa, ouvia as histórias com muito respeito, mas de fato, havia algumas coisas estranhas por lá. É quando eu passei a ouvir durante a noite um tipo de som estranho que parecia ser gritos de uma mulher e que vinham de longe. Esses berros angustiantes
Pareciam vir de uns 2 quilômetros do sítio. Eram gritos horripilantes, como se fosse uma pessoa sofrendo com muita dor. Às vezes eu era pega no susto e confesso que eu ficava bem assustada, mas até então eu não sabia do que se tratava. Esses gritos começavam lá por volta das 7 horas da noite e às vezes entravam pela madrugada, intercalando por períodos normais. Quando isso acontecia, eu e a Maria ficávamos bem assustadas, mas nenhuma de nós tinha coragem de olhar pela janela para descobrir de onde vinham aqueles sons macabros. Mas isso foi apenas o começo daquela situação sinistra que eu vivenciei naquele lugar. Teve uma vez que, em uma conversa com a dona Alzira, contei sobre esses gritos. E ela falou que aqueles sons de agonia vinham da mula sem cabeça. Na hora eu fiquei com uma mistura de medo e curiosidade. Então a velhinha virou para mim e continuou falando que sabia de quem eram aqueles gritos. Foi algo que aconteceu muitos anos atrás. Segundo os rumores e boatos da região, uma mulher de 50 anos acabou tendo um envolvimento amoroso com um dos padres de uma das paróquias de lá. Reza a lenda que, quando isso foi descoberto, o tal padre foi denunciado e expulso da igreja. Já a mulher, por conta da vergonha causada pelo escândalo, acabou sendo isolada pelas pessoas e foi enlouquecendo. Dizem que na época ela acabou sendo internada em um hospício que ainda existia naquele tempo. Depois de alguns anos, ela foi liberada e voltou para a região onde vivia, ficando reclusa em uma casa simples. Porém, as pessoas diziam que ela foi amaldiçoada e que durante algumas noites se torna mula sem cabeça e vaga solitária pelos pastos e matas fechadas. Para terminar essa história, a dona Alzira afirmou que tal maldição só seria quebrada por uma ação específica, mas que ninguém tinha coragem de tentar e que ela seguiria presa nesta maldição talvez pelo resto da vida. É claro que eu não acreditei em nada dessa história, mas não tenho como negar que deu um frio na minha espinha depois que eu ouvi, especialmente depois dos gritos que eu ouvia constantemente lá no sítio. Passados uns 3 dias depois dessa conversa, me lembro que era uma noite clara, com lua cheia, e a noite estava bem quente. Então a Maria e eu estávamos na varanda, aproveitando o ar fresco antes de irmos nos deitar. Eram por volta das 8h30 da noite, quando levamos um susto com os gritos daquela mulher. Mas daquela vez parecia um pouco diferente, pois dava para ouvir como se fossem passadas de cavalo, correndo de forma desenfreada. O som estava muito próximo da casa, era como se estivesse na rua em frente ao portão do sítio. Não deu para segurar o medo. Voltamos rapidamente para dentro da casa, trancamos portas e janelas e apagamos todas as luzes. Naquele momento, o meu coração acelerou. Foi quando percebi um clarão muito forte vindo do lado de fora. Deu para ver pela janela. A Maria começou a entrar em pânico e correu para o seu quarto para se esconder. Embora eu estivesse bem assustada com tudo aquilo, eu fiquei muito curiosa em ver o que era aquela coisa do lado de fora. Então, fui até a fresta da cortina na janela e vi algo inacreditável. As lendas são reais. Aquela coisa era um cavalo negro enorme, com cerca de uns 2 metros de altura, mas no lugar da sua cabeça haviam chamas. Aquela coisa estava perto do portão, enquanto soltava aqueles gritos agudos, macabros. Foi aí que a criatura começou a correr, passando por cima do matagal, sem queimar as folhas. Então eu perdi de vista, enquanto entrou no meio do matagal em frente ao sítio. Eu não vou mentir, na hora eu fiquei em choque. Eu não queria acreditar que eu estava vendo aquilo. Então do nada eu quase desmaiei
pois eu fiquei com uma visão meio turva. Alguns segundos depois, eu fui voltando ao normal e corri para o quarto onde estava a Maria e ficamos lá trancadas até o dia seguinte. No outro dia, fomos até a nossa vizinha e contamos o ocorrido para ela, que também confirmou ter ouvido aqueles sons durante a noite toda, mas preferiu não olhar pela janela. Segundo o que contou, as pessoas por ali sabiam da situação e tinham que conviver com isso. Até então, a tal criatura nunca havia feito mal a ninguém, então as pessoas não se intrometem, aguardando que a sina dessa pobre mulher acabe quando ela partir deste mundo, pois só assim tudo terá um fim. Eu tenho que admitir que esse ocorrido me marcou profundamente. Claro que, ao saber de tudo isso, desisti da ideia de comprar um sítio por lá, pois eu sabia que teria que morar sozinho. Decidi voltar para Belo Horizonte assim que recebi o meu primeiro pagamento. Os filhos da Maria acabaram conseguindo convencê-la a vender o sítio, que também se mudou para a capital, ficando perto da família. Nunca mais soube nada sobre aquela mulher e nem pisei mais naquela região desde então, mas ainda tenho pesadelos com aquela noite e sei que nunca irei me esquecer daquela criatura. Depois de tudo isso, tenho certeza que já tive a minha cota de sobrenatural. Eu espero nunca mais ter que ver nada parecido. Boa noite. As luzes do verão de 1998. Boa noite a todos. O meu nome é Raul e esta é uma história que eu nunca contei a ninguém. Aconteceu quando eu tinha 11 anos de idade. Foi no verão de 1998, na fazenda que o meu pai tinha na época, em um lugar remoto no norte do estado do Mato Grosso. Mesmo depois de todo esse tempo que passou, ainda é difícil explicar. Eu não tenho certeza do que realmente eu vi, mas o que eu vivi naquela noite me marcou para sempre. A fazenda ficava a várias horas da cidade mais próxima. O meu pai tinha herdado do meu avô. Embora não morássemos mais lá, nós costumávamos visitá-lo durante as férias. Era um lugar enorme com muitas áreas de paisagem, um estábulo e 2 casinhas de madeira. Uma onde dormíamos e a outra, a mais velha, que sempre estava trancada. Não havia eletricidade, então à noite usávamos apenas lampiões e algumas velas para iluminar o local. Naquele verão, o meu pai me levou porque queria verificar as cercas dos animais e ver se os campos estavam prontos para a próxima temporada de chuva. Eu sempre gostei de ir para lá, porque significava passar algum tempo com ele, aprender a montar e a me sentir livre naquele espaço aberto. Mas algo estava estranho desde que chegamos. O céu parecia maior e mais próximo. Na primeira noite, tudo correu bem. Meu pai e eu comemos torresmos e feijão e depois nos sentamos na varanda para ouvir os grilos e olhar as estrelas. Ele me mostrou como identificar algumas constelações e me contou como antigamente os peões usavam as estrelas como guias para conduzir o gado. Eu me senti feliz e seguro, sem ideia do que viria a seguir. Foi na terceira noite que tudo começou. Eu estava na cama, no quarto pequeno que eu dividia com meu pai, e eu não conseguia dormir. O calor era insuportável. Então eu levantei e fui para a varanda dormir um pouco de ar fresco. O céu estava totalmente limpo e a lua iluminava os campos de tal forma que eu conseguia ver quase toda a fazenda sem precisar de uma lâmpada. E foi aí que eu vi uma coisa muito estranha.
A princípio, eu achei que fossem aviões, mas eu vi 3 luzes brancas voando em formação, uma atrás da outra, cruzando o céu em silêncio. Mas havia algo estranho nelas. Elas não piscavam como as luzes dos aviões e se moviam muito rápido. Eu fiquei parado, apenas observando. E então aconteceu uma coisa ainda mais estranha. As 3 luzes pararam no ar, bem acima do campo onde os cavalos pastavam. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali olhando, mas parecia que as luzes estavam decidindo para onde ir. E de repente, uma das luzes se afastou das outras e desceu lentamente, quase tocando ao chão. Eu fiquei paralisado de medo. Não havia som, vento ou qualquer sinal de que aquilo fosse uma coisa humana. Algo estava errado. Eu ainda não sentia medo, mas uma sensação de alerta, como se o meu instinto me dissesse para sair dali. Eu quis chamar o meu pai, mas algo me impediu. Uma mistura de curiosidade e medo. Eu queria ver mais, porém eu sabia que não era uma boa ideia. Então eu decidi me aproximar um pouco da borda da varanda para ter uma visão melhor do que estava acontecendo. Os cavalos, que costumavam ficar muito tranquilos durante a noite, estavam inquietos, andando em círculos e bufando. Algo os estava incomodando. A luz que desceu ao solo começou a se mover em linha reta, como se estivesse escaneando o campo. Por alguns momentos, ela desaparecia atrás das árvores e depois reaparecia. Foi quando que de repente eu ouvi os cavalos relincharem alto, como se algo estivesse assustando de repente. Então tudo ficou em silêncio, um silêncio absoluto, como se o ar tivesse parado. Meus amigos, de repente as 3 luzes voltaram a se alinhar e elas subiram ao céu em segundos. Eu fiquei parado na varanda com o coração batendo forte. Eu não entendia o que tinha acabado de ver. Foi tudo tão rápido e estranho que por um momento eu até pensei que tinha imaginado tudo aquilo. Eu voltei rapidamente para a cama, mas naquela noite foi difícil dormir. E quando finalmente eu consegui, eu sonhei com as luzes sobre a minha cabeça, me seguindo enquanto eu corria por entre as árvores da fazenda. Na manhã seguinte eu não falei nada. Eu tive vergonha de contar ao meu pai o que eu tinha visto. Com certeza, ele pensaria que era coisa da minha imaginação ou que eu tinha me deixado levar pelas histórias de OVNIs que às vezes eu ouvia no rádio. Mas durante todo o dia, aquela sensação não me deixou. Era como se algo tivesse me observando do céu. Naquela tarde, nós fomos dar comida aos cavalos. O meu pai percebeu que eles estavam mais nervosos do que o normal. Um deles, um potro jovem, tinha um machucado na pata, como se tivesse se arranhado na cerca ao tentar fugir. Olha só, será que eles se assustaram com alguma coisa? O meu pai perguntou em voz alta, mais para si mesmo do que para mim. Eu não respondi nada, até porque o que eu iria dizer? Que eu tinha visto luzes estranhas sobrevoando o campo na noite anterior e que talvez isso tivesse assustado os cavalos? Eu não ia falar isso. Então, eu decidi guardar aquilo para mim. Naquela noite, eu prometi a mim mesmo que eu não sairia mais para a varanda e que o melhor era não me envolver em coisas que eu não entendia. Mas quando os grilos pararam de cantar de repente à meia-noite, algo dentro de mim soube que as luzes haviam voltado. E sem fazer barulho, eu me levantei da cama e olhei pela janela. E não é que elas estavam lá, flutuando no mesmo lugar da noite anterior. Eram 3 luzes em perfeita formação e imóveis no céu. Dessa vez, eu não tive coragem de sair. Eu apenas fiquei ali, olhando pela janela
e prendendo a respiração o máximo que eu podia. Uma das luzes chegou a descer ao solo, sendo que dessa vez eu não tive coragem de sair. Eu apenas fiquei ali, olhando pela janela e prendendo a respiração o máximo que eu conseguia. Eu tinha até medo de respirar forte. Foi quando uma das luzes desceu ao solo, mas dessa vez ela ficou parada, iluminando apenas uma parte do campo. Foi quando, do nada, eu vi uma figura se movendo entre as sombras. Ela se movia bem onde o brilho da luz acabava. Não era um animal e nem era o meu pai. Parecia uma pessoa, mas com uma forma diferente, como se não fizesse parte daquele lugar. Naquele momento, meu medo me paralisou. Eu não consegui fazer nada. Eu queria acordar o meu pai, mas eu não conseguia me mexer. Eu apenas fiquei olhando, esperando que aquilo desaparecesse. Depois de alguns minutos, que pareceram ser uma eternidade, a figura saiu na escuridão e as luzes subiram de novo, desaparecendo por entre as estrelas. No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi contar ao meu pai o que eu tinha visto. Eu não esperava que ele acreditasse, mas para minha surpresa, ele não riu e não disse que eu estava imaginando coisas. Ele ficou em silêncio por um momento e então disse uma coisa que eu nunca esqueci. Meu filho, desde que eu era jovem, eu também vejo essas mesmas luzes. Depois disso, nós não falamos mais sobre o assunto. Eu nunca mais vi aquelas luzes. Mas todas as vezes que eu olho para o céu durante a noite, eu não consigo deixar de pensar naquele verão e nas coisas que eu vivi naquela fazenda. Coisas que até hoje são muito difíceis de explicar. Esse é o meu relato. Espero que gostem. Abraço a todos. Férias na fazenda. Boa noite, meus amigos. O meu nome é Emílio. Eu tinha apenas 12 anos na primeira vez que eu vivi algo que até hoje me tira o sono em algumas noites. Eu cresci na cidade, mas passava todas as férias e alguns feriados prolongados na fazenda da minha avó Júlia, na cidade de São Joaquim da Barra, que fica em um canto esquecido do estado de São Paulo. A fazenda ficava em um lugar isolado, a quase 2 horas do povoado mais próximo, cercado por colinas, campos e estradas de terra batida, que pareciam não ter fim. Eu particularmente adorava ir para lá. Tudo era diferente. O ar cheirava a grama fresca e as estrelas no céu brilhavam tanto que pareciam estar ao alcance das mãos. E durante o dia podíamos correr livres pelos campos de milho. Mas as noites eram outra história. Desde pequeno, a minha avó me alertava com frases que soavam mais como brincadeiras do que avisos. Não deixe a roupa estendida do lado de fora, Emílio, porque se as bruxas a virem, elas a levarão. Ou feche a janela ao anoitecer, porque é quando ela voa abaixo procurando pelas crianças desobedientes. Eu sempre obedecia, mesmo sem entender o motivo. Quando cresci, pensei que eram apenas superstições comuns dos mais velhos para nos assustar e fazer com que obedecêssemos. Mas tudo mudou quando eu fiz 12 anos de idade. Foi quando eu descobri que essas histórias poderiam ser mais reais do que eu imaginava. Tudo começou na terceira noite após a nossa chegada à fazenda. Era final de janeiro e o calor durante o dia era sufocante, mas as noites eram frescas e repletas de sons. Eram sons de grilos, rãs e o vento balançando as folhas das árvores. Naquela noite, a minha irmã mais nova, Ana, e eu
Brincamos o dia inteiro e estávamos exaustos. Jantamos uma galinha assada que a minha avó preparou e em seguida fomos dormir. O meu quarto ficava no final do corredor, com uma janela que dava para os campos de milho. Eu gostava de dormir com a janela aberta para sentir o ar fresco, mas aquela noite a minha avó insistiu para que eu fechasse. "Feche a janela, Emílio", disse ela bem séria. "Olha, é época de bruxas." A forma como ela falou me deixou pensativo, mas eu acabei não obedecendo, deixando assim a minha janela entreaberta para que uma brisa da noite entrasse. Eu adormeci rapidamente, mas no meio da noite um som estranho me despertou. Parecia que algo arranhava a madeira da janela. Eu fiquei paralisado, prestando atenção para ver se ouvia aquele som novamente, achando que poderia ser algum animal, mas não houve mais nada. Voltei a dormir, mas com a sensação incômoda de que algo estava errado. Na manhã seguinte, a minha avó estava de mau humor. Quando eu fui à cozinha para tomar café, vi que ela discutia com meu tio Ramiro. Ela reclamava que algumas galinhas haviam desaparecido do galinheiro durante a madrugada. Meu tio sugeriu que poderia ter sido um gambá, mas a minha avó não se convenceu. "Negativo, não foi um animal", disse ela mexendo a colher na xícara de café. "Eu sei muito bem o que foi." Ela não falou mais nada, mas percebi que me olhava desconfiada, como se soubesse que eu não tinha fechado a bendita janela. Eu senti um calafrio, mas tentei afastar a sensação e segui com o meu dia como se nada tivesse acontecido. À tarde, enquanto eu brincava com a minha irmã perto do galinheiro, a minha avó saiu com um frasco de vidro cheio de água e ervas e borrifou nas portas do galinheiro e nas janelas da casa. Ela não explicou o motivo, apenas disse que era para afastar as demais energias. A minha irmã não deu muita atenção, mas aquilo ficou martelando na minha mente. E se o que minha avó dizia fosse verdade? E se realmente houvesse alguma coisa naquela fazenda que só aparecia durante a noite? Naquela noite, eu fui despertado novamente, porém dessa vez por um som diferente. Não era o arranhar da noite anterior, mas um sussurro suave que vinha do lado de fora. Eu me levantei da cama com meu coração acelerado e me aproximei da janela. Afastei um pouco a cortina e olhei para os campos. Foi então que eu a vi. Era uma figura magra e curvada que se movia lentamente por entre as plantas e o milho. Ela estava envolta em um manto escuro e se movia de forma tão lenta que parecia flutuar sobre o chão. Eu senti um frio na barriga e quase não conseguia respirar. Eu só queria que aquela coisa fosse embora, mas antes de desaparecer entre as sombras, a figura parou e virou a cabeça em direção à minha janela. Embora eu não pudesse ver os seus olhos, eu tive a certeza de que ela estava olhando para mim. Soltei a cortina e corri para a cama, me cobrindo com o cobertor, como se isso pudesse me proteger. Claro que passei o resto da noite acordado, ouvindo cada estalo, cada movimento do vento, com medo de que a qualquer momento a porta se abrisse e aquela figura entrasse no meu quarto. Na manhã seguinte, contei à minha avó o que eu tinha visto. Eu sabia que ela não riria e nem diria que era coisa da minha imaginação. Quando eu terminei de contar, o seu rosto ficou sério. Ela não parecia surpresa, porém preocupada. Eu sei, essas coisas estão procurando por algo", disse ela, porém sem explicar mais nada. Naquela tarde, a minha avó nos proibiu, não só a mim, como a minha irmã, de sairmos de casa e disse para não abrirmos a porta por nada, se por acaso ouvíssemos algo durante a noite. Ela também me deu um punhado de sal e pediu para que eu colocasse debaixo do travesseiro. Meus amigos,
Aquela noite foi a pior noite de todas. Eu acordei, mas não por um som, e sim pelo silêncio. Um silêncio absoluto, mais assustador do que qualquer barulho. Nem os grilos, e nem as rãs, e nem o vento. Era como se o mundo inteiro tivesse parado. Então, ouvi 3 batidas suaves na janela. Eu fiquei paralisado, sabendo que não deveria me mexer, muito menos olhar. Mas a minha curiosidade ou o meu medo me obrigaram a virar a cabeça. As cortinas estavam fechadas, mas eu vi uma sombra do outro lado. Estava imóvel e esperando. As batidas se repetiram mais fortes dessa vez. Eu me cobri com o cobertor e apertei os meus olhos, desejando que tudo aquilo se acabasse imediatamente. Foi quando eu ouvi um sussurro vindo do outro lado do vidro. Eu não entendi as palavras, mas o tom era hipnótico, como se quisesse me convencer a abrir a janela. Os segundos pareciam horas, até que finalmente aquele som desapareceu. Eu fiquei tremendo, esperando que algo mais acontecesse, mas graças a Deus nada aconteceu. No dia seguinte, a minha avó me olhou com preocupação e resignação. Meu neto, eu acredito que elas estão procurando por você, disse ela bem séria. Elas querem algo seu. Meus amigos, ao ouvir aquilo, eu fiquei muito mais assustado do que eu já estava. Depois daquela noite, a minha avó decidiu que precisávamos fazer alguma coisa para nos proteger. Ela pediu para que eu a acompanhasse ao pequeno altar da casa, onde sempre acendia velas para os santos. Reorganizou algumas velas e figuras, mas o mais importante foi colocar uma foto minha bem no centro, com uma calma que me surpreendeu. Então ela me olhou e disse: ninguém vai levar o meu neto daqui. Eu não entendi bem o que aquilo significava, mas eu não disse nada. Naquele momento, qualquer coisa que ela fizesse parecia melhor do que não fazer nada. A partir daquele dia, eu tinha que ficar perto dela durante o dia e à noite colocar sal debaixo do meu travesseiro. Eu me sentia meio idiota, segurando aquelas instruções que não compreendia, mas claro que fiz tudo o que ela me mandou, e só assim eu consegui ficar em paz. Esse é o meu relato, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu desejo uma ótima noite. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.